Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, a polêmica, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Uma pergunta interessante. Feche os seus olhos e vamos falar mais uma vez com Deus. Você que está em casa conosco também, feche seus olhos, não deixe que nada atrapalhe esse momento. Eu sei que você tem notificação no celular, você tem rede social, mas eu peço que por alguns minutinhos você consiga concentrar-se na palavra de Deus que vai falar com você nessa noite. Pai querido, a Tua palavra é viva, ó Pai. Essa é a certeza que nós temos. E por ela ser viva, ela a cada dia tem nos ensinado, nos transformado, nos mostrado o perfeito caminho que agrada ao Senhor. E todos nós somos peregrinos nesse caminho. Nós estamos caminhando rumo a um local ao qual nós não imaginamos, ó Pai, como é. Mas nós temos a certeza de que é algo maravilhoso do Senhor para nós. E por isso nós cremos na Tua palavra, porque ela nos direciona ao caminho que é o Senhor. Então fala ao nosso coração, eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho certeza que vários dias da sua vida, assim como é na minha vida, você esteve deitado na sua cama, ou no seu sofá. Eu vou falar na sua cama porque é o local que muitas vezes nós refletimos sobre muitas coisas. E vários dias e várias vezes eu tenho certeza que muitas perguntas, muitos pensamentos vêm à nossa mente. Muitas vezes esses pensamentos, eles são gerados por momentos que estamos vivendo. Alguma dificuldade, alguma felicidade, alguma incerteza, não sei. Mas é certo que você em algum momento, ou talvez em vários momentos da vida, talvez ontem à noite mesmo, você estava pensando em alguma coisa que tem incomodado você. E de todos os pensamentos que nós temos, eu tenho certeza também absoluta que você já se fez a seguinte pergunta: por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Por que eu moro no bairro X? Por que eu sou filho da mãe Y? Por que eu sou filho do pai Z? Por que eu sou casado com essa pessoa? Por que eu existo? Você pode talvez nunca ter exclamado isso publicamente, mas todos nós já talvez em algum momento de nossa vida já geramos essa pergunta interna: o que eu estou fazendo aqui? Para que Deus me colocou nesse mundo? E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos, pensando que a Bíblia é a base do relacionamento, um ensinamento perfeito da palavra de Deus para nós. Eu quero falar com os irmãos essa noite sobre o perfeito propósito de Deus. Nós temos muitos sonhos, nós temos muitos objetivos, muitas ideias e certamente também muitos propósitos pessoais. Mas eu gostaria nessa noite, nesse texto que nós acabamos de ler, de visualizar com você o que de fato é o propósito de Deus. Ou melhor, nessa noite eu tenho certeza que essa palavra é para todos aqueles que ainda se perguntam: por que eu estou nesse mundo? Para que Deus me colocou aqui na terra?
Por que eu existo? Então, nessa noite eu quero trazer a você o que o apóstolo Paulo nos fala sobre o perfeito propósito de Deus para as nossas vidas. E eu começo fazendo uma pergunta para você. Você já se perguntou qual é o propósito de Deus para a sua vida? Nos pensamentos que eu e você temos, muitas vezes, à noite, em nossa cama, querendo dormir, e aqueles minutinhos que o sono não chega, será que você já se perguntou qual é o propósito de Deus para a minha vida? E eu quero responder para você 3 respostas dessa pergunta que estão contidas nesse texto. Qual é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida? E eu quero, de forma talvez um pouco diferente, mas sem perder o entendimento do texto, começar do versículo 29, não do versículo 28. Se você observar do versículo 29, se você puder deixar aí, tem um pois muito interessante. O texto começa dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois, então quero começar do versículo 29 em diante, e vamos deixar o versículo 28 para o final, e ver de fato o que o versículo 28 significa das respostas do 29, 30, 31 e 32. Então eu fiz uma pergunta para você. Qual foi a pergunta? Qual é o propósito de Deus para a minha e a sua vida? E a primeira resposta é que sejamos santos. Vou repetir. O propósito de Deus para a minha e para a sua vida, para nós, é que sejamos santos. O texto vai dizer o seguinte no versículo 29 até o versículo 30. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para ser conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Talvez você ainda não tenha resposta, ou talvez nunca tenha parado para pensar nessa pergunta: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Então eu digo para você, o propósito de Deus não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não, é o propósito de Deus para a nossa vida, é que sejamos santos. E o texto é muito claro em dizer, pois aqueles, é plural ou singular? Plural. É um ou dois? São vários. Então a palavra de Deus está falando para quem? Muitas pessoas. Quem são esses? Aqueles que creem em Jesus. Pois aqueles que de antemão Deus conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aqui o texto pode parecer às vezes muito difícil de entender, até por conta da questão da predestinação. Mas eu quero traduzir para você isso de forma mais clara e mais simples. Para não ser complexo, se eu escolho Deus, se Ele me escolhe, não, vamos ser simples. Quando você lê esse versículo 29, você lê assim, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, aqueles que Ele salvou, fica fácil, não fica? Para entender? Aonde eu quero chegar aqui? A ideia do imagem e semelhança aqui não é característica física. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a criação de Deus era composta de quê? Um homem e uma mulher. E Deus os criou conforme o quê? A sua imagem e semelhança. Como é que era no tempo do jardim do Éden? Eles eram o quê? Perfeitos. Isso é a imagem e semelhança de Deus. É você olhar para um Deus perfeito, santo, que cria o ser humano e na sua criação estabelece para ele um padrão. Qual é o padrão da criação de Deus? Perfeição. A imagem e semelhança de Deus, que somos nós, é a santidade que precisamos ter para que possamos viver nesse mundo. Infelizmente sabemos que Adão e Eva pecaram.
Nós somos perfeitos? Infelizmente não. Seremos perfeitos? Seremos, quando Ele voltar para nos buscar. Porém, nós precisamos, como eu sempre gosto de dizer, ter a intenção da perfeição. Nós jamais conseguiremos ser perfeitos por conta da nossa natureza pecaminosa. Mas a intenção do nosso coração é o que vai dizer se de fato estamos buscando ser o quê? Santos. Qual é o propósito de Deus para a minha e a sua vida? Sermos santos. E para você que não sabe, a palavra santidade, santo, santificação, é o quê? É ser separado daquilo que não agrada a Deus. O que não agrada a Deus, meu irmão? A palavra de Deus traz muitas situações que não agradam a Deus. E é isso que Deus quer que nós não façamos, que nós não sejamos, mas que nós possamos buscar a Deus para cumprir o propósito dEle. Comece a entender, meu irmão, que nessa noite, Deus quer mostrar para você que só há um propósito, o dEle. Às vezes nós questionamos, nós indagamos, nós nos perguntamos o porquê nós existimos, o porquê estamos aqui, para que eu fui criado, por que eu fui gerado. Eu digo para você, meu irmão, não foi para você casar, não foi para você trabalhar, não foi para você ter filho, não foi para você viver nessa vida, somente como se ela fosse um momento, um pó, que passasse na sua morte. Não, Deus criou você e Deus me criou. Deus nos criou para que possamos ser santos. A santidade que Deus quer que exerçamos é uma santidade que traga a imagem perfeita do Filho, para que possamos viver nessa vida como o quê? Passageiros apenas. Pode ser que você às vezes tenha estabelecido metas para a sua vida, e eu não quero que você se desfaça das suas metas. Mas eu quero que você entenda que antes das suas metas vem a sua vida. E a sua vida não pode ser simplesmente metas que satisfaçam a sua própria vontade, o seu próprio eu. As suas metas precisam estar em perfeita consonância com o propósito de Deus para a sua vida. Ou seja, se existe a intenção do casamento, glória a Deus. Se existe a intenção do trabalho, glória a Deus. Mas antes disso, tem a necessidade de o propósito de Deus, que é sermos santos. Se você trabalha, ganha o melhor salário do mundo, se você tem o melhor casamento do mundo, se você, não sei, se não tiver santidade, não vale de nada. Porque nossa vida não é aqui, meu querido. Nossa vida é onde? Com Jesus Cristo, quando Ele voltar no céu. E para isso, existe a necessidade de hoje sermos santos. Então, se você não sabe ainda qual é o propósito de Deus para a sua vida, eu respondo para você. Deus te criou para que você seja santo. É interessante, sabe o quê? O termo santo, no início da igreja, por isso que a igreja católica usa o termo, e eu não acho errado a forma como eles fazem, entendam o que eu vou dizer. Antigamente era muito comum a pessoa que, inclusive a Bíblia fala sobre isso, os cristãos serem conhecidos como santos. Por isso que algumas literaturas trazem o nome São Paulo, São Pedro, que vem de santo, ou Santo Paulo, o Santo Pedro. Então essa prerrogativa, essa ideia, é para mostrar que aquela pessoa era separada, só isso. Já pensou? São Cris, São Esther, né? São Ruth, Santa, São Santa, tanto faz. Santo, isso aí. Abner português, isso aí, Abner. Meus irmãos, mas vocês estão entendendo a importância? A ideia de entender que, se você não sabe até hoje qual é o seu propósito, não sei qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, o que eu faço, para que eu estou aqui. Não, o propósito que Deus quer para você é só isso. Seja santo. Só isso. Nós fomos criados por Deus para sermos santos. A segunda lição, que responde também essa pergunta, eu considero uma pergunta só, mas tem várias situações. Então nós vimos que o propósito de Deus para a nossa vida é para que sejamos santos, primeiro. E mais um, qual é o propósito de Deus
para a nossa vida também é que creiamos que nada, escute isso daqui, isso é muito importante, creia que nada vai atrapalhar o propósito de Deus para a sua vida. Os dois versículos que eu vou ler agora são versículos muito polêmicos, complexos às vezes de serem interpretados. Diz o seguinte, versículo 31 e 32. Que diremos então, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? No versículo anterior, que é o versículo 30, antes do 31, ele vai trazer a ideia de um Deus que predestina, ou que elege, eu posso falar assim para se entender mais fácil, que chama, que justifica e que vai glorificar, e glorifica. Perceba que a narrativa do texto traz a ideia de uma pessoa convertida. Aonde eu quero chegar? Quando eu digo para você que nós precisamos crer que nada vai atrapalhar o propósito de Deus para a nossa vida, eu não quero que você entenda esse texto como que todas as coisas que você faz materialmente falando, vai dar certo a partir de agora. A primeira ideia errada é essa. Pode ser que você leia esse texto e diz, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma frase muito colocada em carro, em tatuagem no corpo e vai embora. As pessoas falam, se Deus é por mim, quem será contra mim? Ou por nós, quem será contra nós? Não quero entrar em detalhes do igreja aqui, mas tudo bem. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que isso é muito importante. Preste atenção no que eu vou dizer. Você precisa crer. Quando a gente fala do propósito de Deus, não é seu, é de Deus. Para a sua vida, não vai ter nada, escute, nada que vai atrapalhar que isso aconteça. E quando eu digo para você isso, eu preciso que você centralize a sua mente naquilo que Deus tem como propósito dele. Aí você começa a entender que algumas coisas não dão certo para você. E isso não quer dizer que é Deus contra você, pelo contrário, pode ser Deus a favor de você, mostrando que esse caminho não é o caminho correto. Esse texto é um texto extremamente mal interpretado. Então, quando você lê hoje, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que ele está dizendo é, nós que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, guiados para o propósito de Deus, para o propósito de santidade, para o propósito de pregar o Evangelho, para o propósito de aprender mais de Deus, de seguir os passos do Mestre, para esse propósito, para tudo que envolve isso, pode vir quem for, vai dar errado. Mas entenda, eu estou falando de bens materiais? Estou falando de vida de sucesso, de dinheiro? Estou falando de você conquistar todas as coisas? Não. Pode acontecer? Pode. Mas não é regra. E cuidado, meu irmão. Tem muita igreja por aí vendendo esse texto aqui, ó. Seus inimigos vão cair. Aleluia! Não. Não. O texto não está falando isso não, meu irmão. Primeiro que crente não tem inimigo. Que a gente precisa amar o inimigo. O que a gente tem que entender nesse texto é, foca no propósito. Você está pensando assim, meu irmão, para que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual o objetivo de Deus para a minha vida? Você já entendeu uma coisa, você tem que ser santo. Então, para esse propósito, nada vai atrapalhar você. Não, mas tem tentação, Igor. Tentação não atrapalha, tentação ajuda. Provação não atrapalha, provação ajuda. Tiago vai dizer isso, para você ser testado, aprovado e pronto para fazer a vontade de Deus. Então, quando o assunto é propósito de Deus, não há nada que possa atrapalhar. E aí Paulo vai trazer um exemplo assim, pesadíssimo. Se Deus não poupou nem Jesus Cristo, por amor a nós, será que Ele não vai nos dar todas as coisas?
Sim, todas as coisas. Mas para quê? Para o propósito dele. Escute uma coisa. Deixa eu te contar uma situação. Há 2 anos atrás, para você entender como que o propósito de Deus é algo maravilhoso, eu quero te contar um testemunho da minha vida. Não gosto, acho muito perigoso, não gosto, mas é importante para abençoar a sua vida. Esqueça o Igor e foque no exemplo. Há aproximadamente 2, 3 anos atrás, eu fui num show de uma banda que eu gosto muito, uma banda cristã, chamada Stryper. Uma banda evangélica, irmão, tá? Fica tranquilo. Fui lá em São Paulo, juntei com os amigos, fui para lá e fomos ver o show. Beleza, isso era um domingo, eu acho. Faltei a igreja, Abner, vê só. Desculpa, engasguei. Faltei não. Foi no sábado, ó, ficando doido. Fui no sábado, fui pro show, maravilhoso. Sábado de manhã, a voz estava como? Minha voz. Maravilhosa. Dessa forma aqui, ó. Cheguei em São Paulo. Cadê minha voz? Sumiu. Aí você vai perguntar assim, claro, foi gritando a noite toda, né? Não, antes do show. Não estava com febre, não estava gripado, nada. Minha voz simplesmente sumiu. Oi, tudo bem? Falava assim. E eu, decepcionado. Eu estou no show de 2 bandas que eu gosto muito, eu quero ali cantar, são músicas que falam de Deus, e a gente curte a emoção do momento. Cadê minha voz? O desânimo que me deu de estar ali, total. O que eu pensei? Por que isso, Deus? Primeira pergunta que a gente faz quando acontece algo dessa forma. Se algo que você planejou está dando errado, a pergunta que você faz é, por que, Deus? Ok, vamos para o show. Sumiu a voz, eu ficava só assim, ó, pulando. Acabou o show, e minha voz? Piorou. Acordei de manhã outro dia, domingo, para voltar. Cadê minha voz? Está quase sumindo, não existe mais. Esqueci de te contar, e eu pregava no domingo à noite. Vai ouvindo. Liguei na época para o Renato da Geisla. Eu ia pregar na igreja lá em São Conrado. E eu falei, Renato, se prepara. Talvez eu não vou conseguir pregar. Minha voz, não estou conseguindo falar. Cheguei no aeroporto. E falei, Rebeca, eu não estou com a voz muito boa, vou tentar, vou passar no hospital para tomar uma injeção, para ver se pelo menos a voz aparece um cadinho. Até então, eu estava entendendo que Deus não queria que eu pregasse. Ou está em pecado, tem coisa errada aí, né? Misericórdia. Eu estava entendendo isso, meu irmão. Deus não queria que eu pregasse, a voz some do nada, eu não estou gripado, não estou resfriado, como é que some? Não tem explicação. Eu falei, não, então eu vou fazer a minha parte, eu vou no hospital, vou tomar uma injeção e vai melhorar. Fé, amém? Fé. Cheguei no hospital São Luís ali. E vazio, 2 pessoas ali na frente, graças a Deus. E tinha um médico lá esperando para ser atendido, que inclusive um médico extremamente simpático. Nunca vi isso na minha vida. Cheguei para ser atendido, ele, desculpa, porque eu estava numa emergência, demorou 10 minutos. Desculpa o atraso e tal. Eu falei, doutor, eu não estou conseguindo falar direito, eu vou pregar hoje numa igreja. Ele, você é pastor? Aí eu falei assim, não, ainda não, sou seminarista. Ele falou, eu tenho... Ele parou assim, ó, por 10 segundos, sabe? Ele parou, ficou olhando. Ele falou assim, eu namorei uma menina que era da Batista de Taparica. Eu falei, é mesmo? É, rapaz, é. Comecei a ouvir falar de Deus, o negócio começou a mexer comigo, aí, mas a gente terminou e tal. Do nada ele, você ora por mim? Está conseguindo entender? Acabou não. Orei por ele, e eu vi que ele estava de olho aberto, espertinho. E não aconteceu nada, eu só orei por ele. Até aí tudo bem, não é, irmãos? Beleza. Na hora que eu comecei a tomar a injeçãozinha, para poder ver se eu melhorava a voz, na hora da medicação, a ficha caiu. Eu fui para o show,
Presta atenção. Fui pro show, minha voz sumiu, eu fui do médico para falar de Jesus para ele, de alguma forma. Sabe o que é melhor? O texto que eu ia pregar naquela noite não era o texto que eu ia usar. Era esse que eu estou falando com vocês aqui. No dia, o texto da pregação mudou. Romanos 8, 28. Por quê? Porque Deus precisou tirar a minha voz para me levar para o hospital, para falar dele para uma pessoa que talvez estivesse em dúvidas sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Entenda, Deus tirou a minha voz, mas para quê? Está entendendo? Meu irmão, nada, escute isso, nada vai atrapalhar o propósito de Deus para a nossa vida. Eu tinha um show, eu tinha uma pregação, eu tinha um texto pronto. Não era isso que Deus queria. Não vai ter nada, o caminho nada vai atrapalhar. Mas entenda, primeiramente, qual é o propósito de Deus para a sua e para a minha vida. Se você pensa ainda que o propósito de Deus são as coisas dessa vida, é ser bem-sucedido, não é. Então a primeira coisa, seja santo. A segunda, creia que nada vai atrapalhar o propósito dele para a nossa vida. E terceiro, confia nele, pois o propósito é de quem? Dele, não é meu. Logo, tudo vai dar certo. Entenda isso como sendo algo para a sua vida espiritual, meu irmão. E se envolver a sua vida material, amém. Mas o tudo vai dar certo não é prosperidade financeira, não é uma vida de luxo, não é todos os seus problemas resolvidos, o nome no SPC sumir, a conta do banco aumentar, não é isso. Não. Se o propósito é de Deus, tudo vai dar certo. Furou o pneu, deu certo. Como assim? As coisas que envolvem o reino de Deus são totalmente diferentes das nossas concepções. O humilhado é o quê? Exaltado. E o exaltado? É humilhado. Então, quando eu entendo que o dar certo é aquilo que do propósito dele coopera, está entendendo agora para o meu bem? O texto do versículo 28 vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu... De quem é o propósito? Deus. Ou seja, todas as coisas, e não é uma coisa, são todas, vão cooperar para o seu e o meu bem. É privilégio? É, irmãos, é sim. Ah, mas é privilégio furar um pneu para que a vontade... É, irmão, privilégio. Nós somos privilegiados por sermos escolhidos por Deus. Se você ler o versículo 18 de Romanos 8, quando você lê Romanos 8, pode colocar aí, tá? Se você conseguir, Romanos 8, 18. É o mesmo contexto, mas eu quero ler para você poder entender. Você precisa ler esse texto aqui de 28 a 32, lendo primeiro Romanos 8, 18, que vai dizer: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Esse é o resumo de Romanos 8. Esse é o propósito de Deus. Sofrimentos vão vir, dificuldades vão vir, incertezas vão vir, pensamentos à noite na hora de dormir. Para que eu existo? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Isso tudo vai vir. Mas entenda, isso faz parte da nossa vida enquanto igreja, sabendo que em nós há de ser revelada uma glória, que é a glória daquele que morreu por nós e que há de voltar para nos buscar. Então, meu querido, quando você pensar, quando você acordar, quando você dormir, e se na sua cabeça, na sua mente vier o pensamento: o que eu estou fazendo aqui? Por que Deus me colocou nesse mundo? Por que eu existo? Por que Deus me criou? É porque Ele te ama e que o propósito dEle na sua vida é a melhor coisa que existe. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, a partir de hoje, quando você acordar pela manhã, faça uma reflexão. Se o que eu vivo e o que eu faço é de fato aquilo que está pronto para ir para o céu. Se as coisas que eu pratico
Se antes do casamento, antes do trabalho, antes das minhas conquistas profissionais, antes do que esse mundo pode me oferecer, se antes disso tudo, eu sou santo, eu confio no propósito dele e principalmente eu sei que vai dar certo, porque o propósito é dele e não meu. Em nome de Jesus, não deixe que as incertezas da vida, os pensamentos acerca de ideias de que Deus não existe, de que você foi criado à toa, que vai morrer no pó e vai sumir, não deixe que isso consuma a sua mente. Tenha certeza que os sofrimentos que você tem, meu irmão, e que eu também tenho, as incertezas, os pensamentos às vezes de que não vai dar certo, isso faz parte dessa vida. Faz parte para algo que Deus está nos preparando, para aquilo que Ele vai nos buscar, que é a vida eterna nele. Então, quando você estiver pensando, por que Deus me colocou nesse mundo? É para que você possa resplandecer a luz dele, é para que você possa fazer a diferença, é para que você possa passar por todos os lugares e que a glória de Deus seja manifestada na sua vida para a conversão de muitas vidas, para que de fato o propósito dele seja esclarecido, que é o quê? Santidade, que é buscar a Deus, que é fazer a vontade de Deus, que é ler a Bíblia, que é estar no culto, cooperar com a obra de Deus, converter pessoas para a glória de Deus. Se você ainda tem a dúvida de qual o propósito de Deus para a sua vida, eu acabei de dizer para você. Não deixe que isso apague, não deixe que isso guarde isso no seu coração. Você foi feito para a glória de Deus. Lembre-se, Ele criou você à imagem e semelhança dEle. Não é com cabelo, o nariz, o tamanho, a barriguinha. Não, irmãos. É a perfeição de que Deus é. A imagem e semelhança que Deus quer que nós sejamos como Ele é. E que em nome de Jesus, Deus possa te abençoar para que a partir de hoje você possa saber qual é o propósito de Deus para a sua vida e saber que o que acontecer, meu irmão, se for ruim, é porque Ele quer assim, é porque é a vontade dEle, é porque está dando certo, mesmo que pareça estar dando errado. Confie em Deus e certamente Deus vai te abençoar.